tem né? amizade com a galera de outras rádios? Cara, eu tenho amizade com quase todo mundo das rádios. Transamérica também? Cara, eu conheço o Rogério Afonso. Você conhece o ET? Cara, não tive o prazer de conhecer ele até hoje, sério? pessoalmente. Ele existe. Existe. Eu conheço a pessoa, que ele é muito famoso no meio, né? Aham. Sabem o nome dele, né? Não vou sei. falar aqui. Fala o nome Depois dele. Não, só em off. Aí, isso é em off. É mesmo? Cara, Ele guarda e ele- isso? Cara, é um mistério. Só quem é do rádio sabe quem Mas ele é o né? mesmo ET? Porque eles podem mudar o ET. Cara, não, eu acredito que é o mesmo. Não Não, morreu. não, Até não, onde não, eu sei, ele é o de Plutão. ele tá- agora foi não, pro não, e, Saturno. cara, eu nunca conheci ele pessoalmente, Pessoalmente. a pessoa, o profissional, mas eu admiro ele demais. Por Não, vários cara, Ele, Essa ele é o cara é muito Lombardi do Silvio Santos, pode dizer assim? Uhum. Ele tem Da essa rádio. cara. E a gente que é do rádio, eu, por exemplo, eu não admiro só o personagem, a sagacidade, a criatividade que são incríveis, mas o cara é um dos melhores operadores que eu já vi na minha vida. Sério, se eu ouvir uma transmissão com ele na época Muda. do Transamérica Esportes e outra pessoa, cara, nem eu escutava muito Transamérica Esportes com ele e o boy, né, que era o Diogo Portugal. Nossa. Cara, eu amava. Eu nem curto muito futebol, mas eu ouvia por eles, cara, porque eu E adorava. você torce o Paraná, né, porra? Boqueirão? Não, né? torce pro Atlético. Pô, que morar no Boqueirão e torce pro É, Paraná. mas a maioria que é do Boqueirão torce É, pro Boqueirão. Paraná, mas eu torço pro Atlético. Cara, olha que Torci massa pro aqui, ó. Paraná até meus 6, 7 anos. Daí eu você é do mudei. Boqueirão? Aham. Ok. Não, saí velho do Boqueirão e já. Ó, perguntando a Val, lá da Polônia, né? Lá da Polônia, sim. Perguntando assim, pergunta se ele lembra da famosa frase do Colégio Vitor Ferreira do Amaral. Bordão famoso. Sei, lembro. Entra burro, sai marginal. Não tem como, né, a galera. Ela morava poucos metros do colégio. Era o bordão da rádio dele, né? A Débora falando, grande Fernandinho, energia surreal. Débora Dias. Cara, eu. Boqueirão... Saudade de dar uns beijos. Nossa. Eita, olha, tá bom. Jorge. Jorge do Boqueirão. Jorge. E daí entrei na 98, foi a minha faculdade do rádio, assim. E eu não sou formado em nada de comunicação. Nada. Não tenho formação em comunicação em nada. Comecei a fazer ali jornalismo, publicidade, detestei, não é nada contra, você que faz, seja feliz. Não era pra mim. Sou formado em gestão, né? Processos gerenciais e artes cênicas. Sou ator por formação, cara. Então, eu comecei Isso a fazer... ajudou também pra caramba. Cara, né? outra vida. Assim, duas coisas, né? A galera sempre que vai faculdade... Esse carro que você vê é da Leiro Rouanet? Não, falou que é ator, não dá pra deixar. E não, infelizmente não. Se soubesse como é difícil captar dinheiro com Lei Rouanet. A galera mas a piada... a galera acha que a gente vai nas Aham, empresas e, tá aí o dia. Não é assim, não é bem... Meus amigos aí, os produtores culturais, sabem quão difícil é a Lei Rouanet. Devia ter facilitado, E, né? infelizmente, como foi isso, vamos dizer assim, né? Foi usado como bandeira política. É outro papo. Daí não- que a gente mas não tem. tira essa... Mas assim, aí, Essa cara, ideia. dali foi... Saí da 98, que foi, cara, uma faculdade pra mim. Aí fui pra Jovem Pan, né? A convite do Rod Becker, outro paizão do rádio, um diretor que eu tive incrível. E, cara, foi a jornada lá. Daí eu entrei como locutor de piruinha. Puta, mas doutor do dá quê? trampo isso de Cara, isso peruinha. é puxado pra Que é? cacete. Conhece a Nani Pipo? O cara sacanagem. Não, é o cara que vai com o carro da rádio, que a Jovem Pan chama de piruinha, porque lá em São Paulo São eles Paulo. usavam uma Piruinha piruinha. Jovem Pan. Que é tipo uma Kombi, né? A piruinha, era né? tipo, uma É Towner. uma assim, Towner, é um assim. furgãozão, assim, eu não sei como é. Tipo o carro do Scooby-Doo lá, né? Tipo isso, né? E aí eu entrei lá como locutor de piruinha, cara, você se fode, meu Deus. Não, Na solão, minha gente, época era muito difícil. E isso eu já fazia isso na 98 também, era locutor de ação, né? Mas, na verdade, quem tá lá não gosta de estar lá, porque diz que é puxado, né, velho? Cara, é bem puxado. Você Mas fica é um no- começo, né? Pra você se desenvolver. E pra mim foi É a porta de importantíssimo. entrada? É a porta de entrada. Pra você entrar numa rádio, geralmente que é muito difícil você entrar como locutor de horário, né? A não ser que você tenha um nome, né? Cara, a não sei que você tenha um nome, Ou seja bom pra caralho, né? seja bom pra cacete, ou tem um pistolão, uma coisa. Mas não tem isso no rádio. Falando em Você vai pistolão, o Zico entrou assim, Zico Lamour. Sempre desconfiei que fosse pistola. Não, ele gosta de O outra Zico tá lá, pistola. faz uma cara, Cara, né? o Zico tá na Jovem Pan, tem o quê? Uns 14 anos já, Caralho, cara. nossa, E eu faz conheci tempo, o cara. Zico... A forma que eu conheci o Zico foi muito louca. A gente nem se conhecia. Ele foi lá na 98 participar do esporte que tinha antes com o Marcelo Ortiz. Levaram ele lá embaixo, lá no estúdio do esporte. E eu tava fechando meu horário, entregando pro futebol, pra jornada. E falaram, vai lá, faz a Gabi entrevistar o Requião. Mas que Requião? Vai lá que você vai ver. Desci, cara.
o Zico falando assim, ó, igual a gente aqui, eu sentei aqui e comecei a entrevistar ele como Gabi. Que eu fui muito tempo a Gabi na 98 e no Boa da Pan, né? Você fez a Gabi? Fazia a Gabi. Aham. E daí o Zico lá e eu conversando dele, fez Álvaro, fez, sei lá, Deus Não, quem, ele é na época, foda. o Greca e tal. Cara, daí acabou nossa participação, a gente começou a conversar. E fluiu o negócio. A gente tem uma química, eu e ele, desde quando a gente se conheceu. Isso é muito louco. E quando eu fui pra Jovem Pan, ele já tava lá. E daí a gente já era meio que amigo, assim. E quando eu fui pro ar com eles na bancada, cara, deu muito certo. E até hoje, eu e ele, Aham, assim, é. a gente se dá super bem no ar e fora, assim. É uma Quanto tempo pessoa você muito tá querida. na Boa da Pan? Cara, no Boa eu tô. Deixa eu ver, eu tô Desde o começo, né? eu tô na RIC há uns 10, quase 11. Eu tô no Boa, entre saídas e retornos, eu tô há 9 anos. Só que eu fiquei fixo no Boa em final de 16. Não, em 2016, que eu entrei lá em 2014. Só que eu ia saindo, que eu ia fazendo horário, né? Eu ia pra de manhã, Ia fazia à cobrindo. noite. Aí eu fiquei fixo de 16 pra 17. Daí 17 eu assumi a produção do programa. Aí fiquei já fixo. E 18 pra 19, no finalzinho, eu virei âncora. E daí fiquei até 2022. Saí e voltei agora em agosto de 24. E foi nessa época que você... Foi você que colocou Aragão e companhia, cara? Uhum. Que o Aragão... Quem que Cara, foi? o Boa da Pan, O ele... Aragão começou lá? O Aragão, O Aragão foi pro Boa. O Cara, Aragão, o Boa é um Diogo. programa meio que... Ele tem que se transformar, se renovar com o tempo. Eu acho que vocês vão ganhar conta quem tá em Uga. O meu... Estamos pra sair. Fala já. que a galera nem vai dormir hoje. Mas é um programa que pede, né? Essas viradas de chave com o tempo. Cara, Menos por o exemplo, Zico. O Zico tem um contato Não, vitalício. o Zico, eu digo que ele é o Groot da... Quem é nerd vai saber. Se tirar o bicho de lá, acabou. Ele sempre vai renascendo lá e o negócio vai mudando. E ele... Cara, o Zico, ele é muito antenado. Ele se renova, sabe? Ele entende o negócio. Isso que eu gosto. eu Já preciso faz parte explicar. da... Tá Também, nele. é, já ele mudou. 1934 na rádio, ele ligou o fio da... E ele é a nossa base ali das imitações, de ser engraçado. E eu tive uma missão minha, pessoal, que era que ele fosse o Zico no programa. Que quando eu entrei lá, ninguém conhecia ele pelo nome. Só sabia que era o Greca, o Henrique Cristo. Os E- personagens que ele fazia. Aí em imitações. 17 para 18, até um pouquinho antes, eu fui fazendo esse trabalho com ele. Fui, vamos ser o Zico. Porque, cara, o Zico tem muita história. Ele é um para-raio de tragédia. Não, ele é muito gente boa, né, cara? Cara, gente É finíssima. Eu muito, amo o a Zico. galera tem acesso muito fácil, cara. Cara, é muito bom. E daí, cara, o Zico entendeu o movimento e foi indo. A primeira coisa, quando me fizeram a proposta dessa renovação, de mudar o programa, cara, foi até um pouco depois do que aconteceu com a Zorra Total. Só que, lógico, eu não achei que foi ruim a mudança, mas Não, eu achei gostava bom, da bom, Zorra também, Total bom. de antes também. Mas tem que mas- aceitar o novo, Sim, o mundo cara. muda, não adianta. E aí o Boa precisava disso. E primeira coisa que eu coloquei na mesa foi que nós precisávamos resgatar essa cena nossa de stand-up e trazer esses caras pra bancada. Que, assim, não a maioria, mas geralmente quem faz stand-up, cara, no mínimo tem uma inteligência muito vasta, assim. O cara entende de tudo. Pensa Porque, pô, rápido, você né, ser cara? comediante, você tem que, cara, analisar tudo. Você tem que ser um ótimo observador. Você tem que ver o que tá acontecendo. Você poder colocar aquilo no papel e deixar engraçado, né? Então, pô, eu falei, cara, a gente precisa de gente assim pra fazer entrevista, pra entender, ter uma sacada. Não precisa ser necessariamente inteligente, mas, cara, tem que ser uma observação que dê uma... Belo corte esse. Fernandinho Uma- fala que a bancada é burra. Não precisa ser inteligente. Cara, e daí foi... Ó, já tem vaga pra nós. Você já Não entendeu? Aí, já entendeu. ó, não, vocês dariam ótimos, Ó, como dois eu burros, brinco, dois burros, ia dar boazudinhos, como o Jansen diz. E daí, cara, com isso eu comecei a busca, né? Falei, meu Deus, ferrou, né? Mesmo que tem um monte de comediante aqui, é difícil achar o cara que tem o time do rádio. Isso, cara, é muito difícil. É muito difícil a pessoa ter pronto aquilo. A não ser que ela ouve muito rádio, já fez alguma coisa, mas é E o muito... teste é ao vivo, né, cara? É ao Porque não tem uma vivo, coisa no não laboratório, tem. né? Você pode fazer uns pilotos ali, mas não é a mesma coisa. O ao vivo é um negócio do satanás, assim. Você tem que entrar ao vivo pra você entender. Pode ser o cara que mais fala, tal. Ligou isso aqui, O cara trava. trava, não dá. Já E aí, teve gente, a gente trouxe aqui, que parou. conversando aqui fora, beleza, Uhum. começou,
E outra Travou. pessoa, eu falei, caralho. Daí, Travou. sim. Às vezes. Não. É, né? Não tem? Já aconteceu com Desse você jeito? também, Já. de levar a galera lá? Não, já levei até... Putz, depois eu vou chegar nessas histórias aí. Você chega, botar a expectativa e falar, agora vai. Cara, chega que a você, pessoa. putz, ai, não acredito velho. que é isso. E aí eu, do nada, no final de 2018 para 19, cara, eu assistindo o YouTube já meio sem esperança de achar alguém. Você assistiu o YouTube, cara, viu o vídeo de um cara falando de professor. Eu falei, caraca, esse cara é bom, hein? Que é o Diogo Almeida. Aham. Aham. Aí eu fui Diogo atrás foda. dele, pedi os contatos e tal. 2019? 2019, 18 para 19. Não tinha estourado ainda Não, nada, ele, né? ele tava Eu meio conheci ele em famoso, mas 2020 não... na época da pandemia. É, daí ele estourou, Estourou. bastante ali. Mas ele tava famoso, mas não era tanto, mas estava. E ele morava em Curitiba. Daí eu falei, caraca, alguma coisa de Deus. Daí a gente tava fazendo boa de verão, que daí o Zico tava em férias, eu tava lá, daí tava uma galerinha. Daí eu chamei ele pra uma entrevista. Daí, cara, sempre na entrevista a gente já vê, né, se a pessoa tem o time. Cara, fluiu, assim. E a gente se deu super bem. A gente é amigo até hoje, eu e o Diogo, assim. A gente não se vê tanto. Mas de não trocar se- mensagem. É, Ei, é, Zé Ruel, fala assim bom, e bom. tal. Onde que ele tá morando agora? Cara, o Diogo mora aqui em Curitiba. Olha, em que Aham, mora ali É? perto do Couto, eu acho, se eu não me engano. É, É? acho que é ali perto que eu fui. É, mas é. ele nunca fica em casa, né? Muito Ah, show, o cara né? tá com show pra Não, caralho. cara, viaja direto e tal. Cara, e deu o Diogão, pô, deu um match, assim, programa muito bom. E daí eu falei assim, pô, agora vamos trazer uma blogueira, alguma coisa. Daí a gente achou a Tati Crespa pra testar. Cara, e foi. O programa foi indo, tava muito legal. Só que daí, num determinado tempo, a Tati precisou sair pra outros projetos. E daí a gente já trazia os meninos, né? Eu tinha essa cena de stand-up que eu queria fomentar ela no Boa. Daí nessa eu já conheci o Aragão, conhecia o Thiago, que tá hoje no Boa, e conheci o Serginho. Cara, o Serginho Lacerda é um comunicador nato, assim. O cara é muito bom. Ele é um formidável comediante, incrível, assim. Tanto que, pô, o bicho bateu quase... Já tá quase em 1 milhão de seguidores. Tá pra vir 700 aqui, mil. diz Diz que, né? Não, tem que vir. O Serginho, eu sou fã dele, adoro ele. Um amigão também, que o Diogo me deu de presente. E quando ele foi no Bowl, eu falei, cara, esse cara tem um negócio diferente. Que deu bom que eu tenho esse olho, né? Desde Treinado, assim. 13 anos, né, cara? Daí eu falei, cara, é ele. A Tati vai ter que sair, vai ter que ser ele. Cara, não deu outra. Daí tava Zico, eu, Serginho e Diogo. Puta que eu pariu. Que Puta, time. cara, assim, Cara, cara, pra até mim me foi arrepia. Foi, e daí eu não sei por Foda. que, acho que era o Rafa, que era editor de vídeo, que falava isso. O Rafael, saudade dele, é um incrível cara de edição, um artista nato também. E ele falava, acho que isso pra mim, e eu fiquei com isso. Pô, vocês são 10/10, que era a gíria daquela época. E eu fiquei com isso. E eu sempre fico com essas coisas na minha cabeça, eu entro no Boa e falo do nada, assim, às vezes até esqueço. E eu falei, pô, esse time que é 10/10, pegou. Cara, daí todo mundo que eu vi o Boa, o 10/10, pô, os caras são 10/10. Cara, e até hoje, todo mundo que me encontra fala Lembra do dessa 10/10. formação do Boa. Lógico, respeito demais a galera que passou nesses 15 Mas anos isso do foi pra Boa, história, né, antes cara? de mim e depois que eu saí do Boa e Mas você não voltei. fica um pouco chateado, pensando assim, cara, os caras tão milionários e eu não? Ah, um pouco fico, né? Mas a vida é feita de escolhas, né? Cara, Escolhi Mas, tomar na verdade, tudo todo mundo passou por ali, pra aquela mesa. por ali, estourou, cara. O Diogo já tava ali bem conhecido, ele tava já fazendo muito show. Ele parece ser Estourou. muito gente boa, cara. Cara, ele é Ele a parece pessoa ser um mais cara muito tranquila gente e do bem que eu conheci na minha vida. Sério, o Diogo é um cara, assim, abençoado, assim. Ele, sério, vocês tragam ele aqui que vocês vão gostar dele. E aí, cara, todo mundo que me encontra, inclusive esse domingo agora eu tava fazendo a apresentação de uma corrida em trilha, né, lá em Vitimarsum. E chegou um cara que tava lá correndo, falou, pô, Fernandinho, é você mesmo. Eu ouvi pela voz que era você. Cara, que saudades daí ele falou, do Serginho, do Diogo, e muita gente fala do Aragão, porque deu o que aconteceu? Quando o Diogo saiu, que acabou a pandemia, o Diogo voltou a fazer show, daí não tinha mais como ele ficar no Boa. Ah, A você conseguiu agenda segurar dele- até... Tava- Aí saiu o Diogo, entrou o Aragão. E daí segurou ainda. Ficou aquela vibe do Boa, assim, que o Aragão é dos nossos, né? Só que daí o Serginho já ia sair, porque ele ia morar nos Estados Unidos, mas daí não rolou, ele ficou pra cá. Pô, E daí- sorte a dele. Sorte a dele. É. E daí, só que, cara, ele se programou pra sair no meio do ano do Boa. E eu ia sair antes dele.
E ele ia ficar apresentando o programa. Daí deu um pepino. Eu falei, caraca. Nossa, quem mas que eu ia vou- desmontar a equipe toda. Ia cara. desmontar tudo, porque eu já tava, porque como eu tava na gerência de rádio, tava na época de coordenador de rádios, ia pra gerência, eu tinha que sair do ar. E eu ia ter que só trabalhar em gestão. Daí eu falei, cara, Eu lembro do último programa. lembra? Daí, aí eu falei, putz, como tá saindo o Diogo e o Serginho, como tá saindo o Diogo, o Serginho vai ficar, eu saio, eu vou estar ali na direção. Eles podem contar comigo, mas daí ele também ia sair. Daí eu falei, ferrou agora, né? O que nós vamos fazer? Cara, daí eu tive que sair, o Serginho já tinha saído, daí desconfigurou todo o programa, mudou outra coisa, daí tinha um antigo diretor que daí queria uma linha o programa, eu queria outra, eu larguei mão, deixei, faço o que tem que ser feito. Aí ele destruiu, daí você voltou. Não, Olha o corte. Não, e daí o programa foi para um outro caminho, né, cara? Daí entrou a Ju, que é uma incrível apresentadora, sou fã dela. A Ju é uma irmã praticamente, quase da família, a Ju, né? Ela é amiga da minha esposa, tal. Conheci a minha esposa através da Ju. E a Ju a Ju tem uma linha de apresentação. E a galera que entrou também, né, tinha. E o programa foi para um outro lado. E, cara, daí as coisas mudaram. Aí a galera tava saindo, daí eu formei esse time que era o Jansen, com o Thiago, o Lelo, o Zico. Aí deu aquela virada, foi. Só que daí algumas coisas mudaram na rádio e daí o Jansen foi pra de manhã e daí surgiu o convite do atual diretor. Pô, você tem que voltar. Daí eu falei, cara, mas tá assim como? Vamos fazer. Daí a gente foi encaixando as peças, voltei. Daí eu tô lá até agora. Já, mas não é voltei- meio, você não se sente meio Silvio Santos, assim, puta, daqui a pouco os caras mudam de ideia de novo. Cara, Não meio- é que, assim, como eu sempre fui um cara que sempre gostou de tudo, cara, primeira coisa na Jovem Pan, o Rod já me colocou pra fazer os horários. Então eu sempre gostei de ser coringa pra aprender tudo. E chega uma hora que daí você não fica fazendo tudo, né? Então Você pode escolher daí, né? minha linha de chegada ali, o ponto final era o Boa. Era o que eu queria ficar, não queria fazer mais nada. Tanto que hoje eu não me vejo fazendo horário de E o que você não rádio. abre mão do Boa? Cara, o que eu não Tipo abro assim, mão... Boa, se perder isso aqui, perde a Cara, cara a dele. primeira coisa que foi o espírito de quinta série. Por mais que a gente Aham. fale assunto sério, tem que ter essa coisa que a gente faz, de zoar e voltar. Mas, calma, não O meu tem papel é como, esse, cara. puxar, né? É. Todo mundo pra Ele corda. volta, pô. Ah, Porque se a galera deixar, os volta. caras não Porque voltam. assim, eu sou o cara do contraponto. Então, se o Zico tá falando um absurdo, eu não posso concordar. Por mais que eu ache engraçado. Sim, sim. Por mais que eu concorde, E eu não volto. o próprio Thiago e o Lelo. Então, eu tenho que estar desse lado de cá ali, equilibrar o programa pra não virar também um besterol, né? E aí, assim, uma das coisas quando eu voltei é isso. O programa é isso. A galera gosta. Só que daí também coisa assim, cara, tocar música não é, tipo, não é um programa de talk, de conversa, galera. Então, tem essas coisas assim que eu não abro mão, mas o programa tá em franca, sei lá, mudança. Vão Ele ter é coisas, cíclico, é normal, cara. vão ter coisas novas, cara. Não tem como não fugir do factual, trazer ali às vezes um tema. A gente tá fazendo E isso. legal que vocês recebem bastante gente, né? Cara, bastante. É, Gente. isso que é legal. E tem dia que rende pra caralho, e tem dia que Tem dia que não vai. rende, cara. Quanto tempo que é de programa? Cara, tem 2 horas. 2 horas, cara. E daí a gente segue ele no YouTube, né? Então, uma das Eu coisas tenho também. Pesadão é no YouTube. É, o Pesadão, daí a gente fica praticamente 2 horas no ar. Aham. Tem vezes ali que é um pouco menos, 1h55, 1h50, mas, cara, Essa todo é dia o- isso aí. E daí eu acho que ele é longo, assim, não vou mentir. Eu, quando tava no Boa, eu já fiz o Boa com a galera antiga de 1 hora, comecei o Boa de 1h30, e agora voltei tem 2 horas. E por né? quê? Porque tem mais audiência? Cara, foi mudança de grade mesmo, né? Porque na minha época tinha o Pingos nos Is, né? Ah, Depois sim. do Boa. Aí ele era antes, ele ia até às 18. E Acabou o tinha- Pingo, não sei? tem na News só. Na Jovem Pan News tem, 107.1. Acabou o Pingo. E aí, cara, eu voltei tem 2 horas, mas é por causa de grade mesmo, de encaixe. E também por questões comerciais, que daí tem que ter mais break, tem que ter mais espaço pra... Às vezes Patrocinador. testemunhar. Daí acaba que tem esse tempo aí. E acho que até hoje, agora meio que equalizou, tá legal. Tá? Às Uhum. 2 horas eu tô... Só que cansa. Eu saio muito cansado do programa, não vou mentir. eu É, saio- a gente que uma vez por semana Já já cansa. muita Imagina, coisa você faz pra todo pensar. dia. Você faz Cara, programa todo dia, né? Deve todo- cansar demais. Todo dia. E fazer programa na rádio também cansa? Cara, ó, eu... É uma-
Depende de quantos que você atende, né? Se for um, é de boa, né? Daí...